Olá, bom dia. Começamos com você mais um programa em defesa da família, aqui pela TV Candidez e também pelo nosso canal no YouTube. Esse programa que vai ao ar aqui todos os domingos às 11 da manhã, levando informação para você em temas relacionados à nossa família, às pessoas da nossa casa, aqueles que a gente tem que proteger, que são os nossos. A gente vê o quanto hoje se torna necessário, né, informarmos cada vez mais sobre a educação dos nossos filhos e sobre tudo mais. E hoje nós temos o prazer de receber no nosso programa o Dr. Carlos José e Silva Fortes, mais conhecido como Cazé. Ele que vem falar hoje de um tema extremamente importante, que é a questão do abuso contra crianças e adolescentes, né? Mais conhecido como pedofilia. Então hoje esse é o tema do nosso programa de hoje. Falando então do nosso convidado, que é o Dr. Carlos, né, Cazé, que é promotor de justiça desde 1991. Ele que é especializado em direito penal e hoje é o curador da infância e juventude da comarca de Divinópolis. É membro do grupo de apoio, foi membro do grupo de apoio técnico da CPI da pedofilia, que teve aqui no Brasil. É um dos coordenadores nacional do movimento Todos contra a Pedofilia e é representante do Brasil pelo Ministério Público no grupo de trabalho da Interpol para combate a crimes contra menores na América do Sul. Então, é uma pessoa bem gabaritada, né? Uma pessoa com autoridade para falar do tema. Cazé, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, uma alegria recebê-lo aqui. Bom dia, uma honra muito grande, uma alegria estar aqui conversar com você, especialmente num programa dedicado à família, né? A parte mais importante da nossa sociedade, aliás. É isso mesmo, a gente pensou nesse programa, Cazé, justamente porque a gente vê vários problemas sociais no mundo, a gente vê várias coisas acontecendo, até com as pessoas, e a gente vê assim que a família tem ficado enfraquecida. Então a gente precisa fortalecer a família, e informação é uma forma de fortalecer, né? Ajudar na informação. Então esse é o objetivo maior desse programa, tentar fortalecer um pouco mais a família, até para que a gente tenha menos problemas na sociedade. Porque a célula principal da sociedade, ao nosso ver, é a família. Se a família está bem, a sociedade está bem. Se a família não está bem, a gente corre o risco da sociedade também não estar bem. Então por isso é o objetivo do programa. Mas hoje a gente quer conversar de algo que também assombra a família, que a família tem que estar atenta, que é a questão do abuso contra as crianças e adolescentes, né? Conhecido como pedofilia. Você vê hoje que esse problema da pedofilia, depois nós vamos explicar melhor o que é, mas para a gente já introduzir, é um problema hoje que tem que nos preocupar ou não? Acho que os crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, chamados crimes de pedofilia, acho que tem sempre que estar entre as coisas que nos preocupam, que nós devemos dedicar uma atenção especial. Porque são crimes que atacam o que nós temos de mais importante, que é a criança. E atacam de uma forma muito grave, muito profunda, que deixam marcas muito graves, né, sequelas muitas vezes para a vida inteira, questões de abuso intrafamiliar, extrafamiliar, a exploração, seja na forma de favorecimento à prostituição ou através da internet, com a pornografia infanto-juvenil, com o assédio. Todos esses são temas que a gente fala hoje com mais liberdade, graças a Deus, isso é importante. Mas são crimes, fora as questões da internet, claro, que sempre existiram e que vêm aí ao longo dos tempos e, felizmente, nos últimos tempos, graças à conscientização da nossa população, eles têm sido mais revelados. E essa revelação é mais importante. punição, seria isso, né? As pessoas têm falado a respeito disso, né? Têm prestado mais atenção. Isso tem sido mais divulgado. Não tem sido escondido como foi durante muito tempo. E muita gente ainda quer esconder. Mas a gente tem que saber que acontece muito mais do que a gente pensa. E como você mesmo disse, a melhor maneira, a maneira mais frutífera da gente se proteger e proteger nossas famílias contra esse tipo de crime é através da educação, da informação. E na sua experiência de trabalho, assim, né, naquilo que você vê, até inclusive nós tivemos aqui no programa passado o Dr. Leonardo Pi falando dos crimes cibernéticos. Você vê assim hoje, né,
como que às vezes um pedófilo consegue pescar crianças? Tirando os casos, nós vamos falar dos casos da família. Porque a gente sabe que muitos abusos acontecem dentro de casa. Mas aquele desconhecido, aquela pessoa que chega, porque às vezes tem um pai e uma mãe que está nos assistindo e que na casa dele talvez não tenha um abusador. Então ele fala assim, não, então eu estou tranquilo. Mas como que ele tem que proteger o filho dele para não ser pescado por alguém que possa fazer isso com ele? Você vê a forma mais Olha comum. só. Claro que não tem uma receita. Se tivesse também não acontecia. É verdade. Mas, olha só, você está com o seu filho e ele está lá dentro do quarto, brincando lá no computador, acessando o YouTube, na internet. Você pensa, meu filho está lá, trancadinho no quarto, está protegido. Na verdade, não. Se ele está na internet, ele está ligado ao mundo todo. E ele está sujeito a ser assediado de várias formas. A criança é da natureza dela ser mais crédula, acreditar naquilo que se fala. Muito adulto também é assim, imagina criança e adolescente. E os criminosos cibernéticos, especialmente pedófilos, eles se aproveitam disso. Então eles começam a conversar com uma criança, se passam às vezes por criança também, né, e perguntam informações, vão colhendo ali informações que vão dizer se aquela vítima é útil ou não para ele, se ela está sendo vigiada ou não. Por isso a vigilância ostensiva é uma proteção. Eles vão colhendo essas informações, vão criando uma situação de amizade falsa da parte deles, mas que às vezes é verdadeira para a criança, para o adolescente. E ganhando a confiança desse adolescente, eles começam aí a pedir fotos, a marcar Que já é encontros. crime, né? Já é crime, pornografia infanto-juvenil é crime. E eles marcam, inclusive, encontros verdadeiros, pedem fotos, às vezes oferecem vantagens, oferecem uma senha de um joguinho, ou senha de Netflix, por exemplo, em troca de jogos. Isso não acontece só no computador, lá no quarto, não. Isso acontece hoje muito mais, até através do WhatsApp, do Telegram, do Facebook, do Instagram. No celular. O pai e a mãe têm que estar muito atento com o seu filho menor de idade, especialmente criança, que é menor de 12 anos, assim, vigiar de perto mesmo, pegar o celular, olhar tudo, sabe, fazer uma vigilância firme. Não existe senha para pai e mãe. Pai e mãe tem que ter acesso Ou seja, total. o senhor como promotor, como curador da infância, o senhor está dizendo que não tem nenhuma invasão de uma privacidade, o pai e a mãe têm a senha. De modo algum, pelo contrário, em primeiro lugar vem a segurança. Uma obrigação, talvez. O pai e a mãe têm a obrigação de responder pelos atos do seu filho menor de 18 anos e também de protegê-lo. Como que você vai proteger seu filho contra assédios virtuais no celular se você não tem acesso ao celular? Então você tem todo o direito, mais do que isso, você tem o dever de ter a senha, acessar o celular, o computador, olhar tudo direitinho. E ficar, tem pai e mãe que falam para mim assim, mas eu não entendo nada disso, ele entende muito mais do que eu. Então procure entender um pouco para você saber, no mínimo, fiscalizar o que está acontecendo com o seu filho. E educá-lo também, claro. Dentro desses crimes de abuso, né, o senhor podia explicar para nós um pouco, para às vezes alguém que é um pouco leigo, e até assim, alguém que possa talvez ver alguma coisa e não tendo certeza se aquilo é um crime ou não, o que são esses crimes, assim? Por exemplo, eu sei que menor de 14 tem um grau, acima de 14 tem outro grau. Esses crimes, principalmente voltados à pedofilia. Quando a gente fala de... Às vezes a gente vê uma manchete assim, fulano foi condenado por crime de pedofilia. Na verdade, são crimes ligados à pedofilia. São vários, são dezenas. Eu escrevi um livro sobre isso, tem lá um monte dos crimes que estão definidos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos dar uma geral. Crimes de pedofilia são crimes de natureza sexual quando cometidos contra a criança, pessoa de até 12 anos, ou adolescente de 12 a 18 anos incompletos. Menor de 14 anos, a relação sexual com qualquer pessoa menor de 14 anos, menino ou menina, mesmo que com o consentimento deste, é considerada criminosa. É o chamado estupro de vulnerável. Então, a pessoa de 13 anos chega lá e quer manter relação sexual com o cidadão. Você não deve fazer isso. Você vai estar cometendo crime, mesmo que ela queira. Se a criança, né, ou adolescente quer, é crime. Mesmo se quiser, é crime. Porque a lei considera que essa pessoa não é ainda legalmente capaz, psicologicamente capaz, de dar um consentimento válido
para a relação sexual, de avaliar as consequências desse ato. Então, isso é o crime de estupro de vulnerável. Temos vários outros delitos, por exemplo, a pessoa maior de 14 anos pode, evidentemente, namorar e até, nesse contexto, ter uma relação sexual sem que ela seja necessariamente criminosa. Mas o menor de 18 anos não pode ser jamais exposto, né, com exibição de órgãos sexuais ou em situações sexuais, através de fotografia, de filmagem, na internet ou fora dela. Isso também é crime. Isso também é crime. A prostituição de menor de 18 anos é crime, digamos, de todos os lados. Quem favorece, quem abriga essa prostituição, quem faz, digamos, uso dessa prostituição, todos eles estão cometendo crimes. Uma pergunta, então, interessante. Pois não. Eu recebo uma imagem de uma criança, de um adolescente, nu, no meu WhatsApp. E eu acho aquilo absurdo e eu quero falar com os meus amigos, olha que coisa absurda, e mando para um amigo meu. Isso pode ser um crime? Em tese, isso é crime, porque você está divulgando uma foto definida como pornografia infanto-juvenil. Claro que você não tem essa intenção. Claro. Mas o que eu recomendo é que a pessoa que recebeu esse tipo de filme, esse tipo de imagem, não passe adiante. Se quiser, de preferência, apague do seu celular e avise para a pessoa que passou. Não leve isso adiante, você está cometendo o crime. Ou leve para a polícia. Fala, ó, recebi esse tipo de imagem aqui. E existem até mentirosos, pessoas que gostam aí de divulgar as famosas fake news, né? E pegam ali um vídeo, uma foto de uma criança sendo abusada e passam adiante aquilo com um áudiozinho junto dizendo, olha, vamos passar adiante para a gente achar esse criminoso. Isso normalmente é mentira. Te contei o caso, né? Recebi o mesmo filme de Fortaleza, de Cascavel, no Paraná, e de Belo Horizonte. Cada um com um áudio dizendo que foi lá. E que era para passar adiante. Na verdade, a pessoa quer simplesmente passar aquela imagem para frente, o que é um ato criminoso. Que é um ato criminoso. Então, pessoal, a conversa está muito boa. Nós vamos continuar conversando no segundo bloco, né? Nós vamos falar um pouco mais desse tema. E também, no segundo bloco, queremos falar como que a gente pode fazer para denunciar, se tem algum caso que a gente suspeita que está acontecendo, o que fazer. O Dr. Carlos vai explicar para nós isso, assim, quais são os caminhos, tá bom? Então não saia daí que a gente já volta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Fernando Gomes, membro da comunidade Presença e também líder do projeto Amor Autêntico. Eu vim aqui comunicar para você que está chegando o nosso Decor Minas, que é um encontro, um evento sobre a teologia do corpo de São João Paulo II, com a presença do pregador americano Christopher West, e eu também estarei presente dando uma contribuição também no sábado, juntamente com a minha equipe do projeto Amor Autêntico. Então anota na sua agenda aí, 15 e 16 de setembro, Decor Minas, nós vamos estar juntos lá. Um grande abraço. Países como a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia têm baixíssimos índices de corrupção, elevados indicadores educacionais e menor disparidade salarial. Os índices de corrupção na Dinamarca são os mais baixos do mundo. Na Finlândia, estuda-se pagar uma renda básica para todos. Na Suécia, políticos vivem como os demais cidadãos, ganham os mesmos salários que, em média, são pagos no país, andam de transporte público e não recebem tratamento especial. Esses países são modelos de democracia, pelos elevados níveis de igualdade e de justiça social que alcançaram. No Brasil, tivemos poucos governos democráticos, e mesmo essas experiências foram marcadas, muitas vezes, por rupturas. Podemos alcançar níveis democráticos elevados, tal como se deu em outros países. Por isso, é necessário que os políticos eleitos para nos representarem trabalhem em favor da redução das desigualdades e pelos interesses da população. Por que o povo não é consultado? Porque nunca tivemos um plebiscito ou referendo para decidir temas importantes, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista ou a reforma política. Pode haver diferentes modelos de democracia,
Porém, as melhores experiências democráticas têm como característica o atendimento prioritário dos interesses coletivos e não os interesses de pequenos grupos. No Brasil, os interesses de pequenos grupos sempre prevaleceram sobre os interesses da maioria da população, mas nós podemos mudar essa história. Estamos de volta com o nosso programa Em Defesa da Família, hoje entrevistando o promotor de justiça, Dr. Carlos José e Silva Fortes, Cazé, ele que é curador da infância e juventude aqui de Divinópolis. Estamos falando um pouco sobre os crimes de pedofilia. Claro que o único trabalho do Cazé não é esse, né, Cazé? A vara da infância, e a comarca de Divinópolis relacionada à infância e juventude tem muitos outros trabalhos. Mas o Cazé tem um conhecimento, uma autoridade nesse tema muito grande e conhecido no Brasil todo. Então, por isso que nós escolhemos esse tema. Cazé, nós falávamos no primeiro bloco da questão dos graus de crime, dos menores de 14 anos é um pouco mais grave. Conversamos também um pouco sobre a questão dos crimes cibernéticos, mas é interessante, assim, e é uma coisa um pouco mais polêmica, quero te fazer duas perguntas. Primeiro, é que estão tentando colocar muita pedofilia como uma doença hoje. Essa é uma pergunta, assim, o que você acha disso? A primeira pergunta. E a segunda pergunta é se, diante disso, nós não corremos o risco de, às vezes, amenizar um pouco o crime. Eduardo, é uma discussão que já vem há muitos anos. Eu escrevi, há 3 anos atrás, eu publiquei no meu livro um capítulo só sobre essa questão do que é pedofilia. Pedofilia no campo clínico, a definição médico-legal e a definição jurídica de crimes de pedofilia, que são coisas bem diferentes, apesar do nome ter sido usado o mesmo. A pedofilia no campo clínico não é exatamente uma doença, é uma parafilia. O que é parafilia? É melhor a gente entender através de exemplos. São pessoas que têm excitação sexual com situações incomuns. Por exemplo, nós temos a zoofilia, que é a pessoa que tem excitação sexual com animais. Necrofilia, excitação sexual com mortos. E hiparofilia, com sujeira. E por aí vai, são centenas de parafilias. Dentre elas, tem uma chamada pedofilia. Pessoa que tem excitação sexual com crianças. O fato da pessoa ter excitação sexual com crianças não quer dizer que ela é criminosa. Ela é criminosa a partir do momento que ela realiza isso. Seja ou não classificada como pedófilo. Se um cara que nunca foi chamado de pedófilo, nunca teve, um dia resolveu, foi lá e teve relação sexual com uma criança, ele cometeu o crime de pedofilia. E o que nos interessa no direito, é dizer, é orientação sexual, é isso, é aquilo, isso, com todo respeito, eu acho pouco relevante. Nós temos que nos preocupar para não transformar um criminoso sádico, ruim, maldoso, num coitadinho, porque não é. Existem pedófilos que não são criminosos. Eles têm, assim, atração sexual por criança, sabem que é errado. E se contém. Como qualquer pessoa se contém. Bom, um homem que gosta de mulher, muitas vezes se contém, uma mulher que gosta de homem também se contém. Claro. Nós não somos bichos, nós nos agimos por instinto, nós fazemos o que é adequado, de acordo com a nossa religião, com a nossa lei, com a nossa sociedade. Claro. Uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo claro, o sujeito é casado. Ele tem que... Não vai dizer que ele nunca mais vai sentir atração por nenhuma mulher que existir, não. Ele vai ver mulheres bonitas e vai falar, não, que mulher bonita. Mas ele não vai sair ficando com todos, porque ele se sujeitou a casar, concorda? Exatamente. Então ele tem que se conter. Exemplo perfeito. Agora, o sujeito que tem atração por criança, ele sabe que é errado. Ele não é louco, não. Normalmente o pedófilo sabe muito bem. Não é um psicopata, né? De jeito nenhum. Ele opta por romper essa regra. Ele fala assim, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Mesma coisa que o cara que quer ter dinheiro, não quer trabalhar, fala, eu vou roubar. O cara que quer ganhar dinheiro vendendo droga, sabe que o crime de tráfico é grave, vou vender. Ou então não gosto de você,
vou te matar. Eu sei que é errado, mas eu quero te matar. Estou com vontade. Estou com vontade, vou realizar. Esse é o crime. Então, a pessoa que tem relação sexual com uma criança, chame do que quiser, é criminoso, tem que ir para a cadeia. Eu chamo de criminoso pedófilo. Independente de onde vem a vontade. Você não pode realizar o ato. Exatamente, porque aquele ato é uma regra de proteção, inclusive extralegal, né? Porque na nossa lei a prioridade absoluta é a criança e o adolescente. Mas, independente de lei, qualquer pessoa sabe. Uma pessoa que nunca ouviu falar em lei, sabe que uma criança é importante, que a vida dela é importante. Um bicho sabe. É verdade. Como se diz, a cadela protege os seus filhotes, a galinha protege os seus pintinhos. O lado do ser humano precisa proteger as crianças. Sempre dou esse exemplo, é interessante, né? Assim, Não, porque é verdade, assim, né? Esses dias eu estava na roça com meus filhos e tinha uma galinha lá, meio choca, sabe assim? Aí a minha menina de 3 anos foi chegando perto, a galinha já levantou as asas assim e foi pro lado dela. Eu nunca tinha visto, sempre ouvi falar, nunca tinha visto. Falei, gente, olha só, é isso mesmo. E nós, seres humanos, precisamos proteger. É natural isso. Você sabe que tem que respeitar a criança, a prole, o nosso trabalho, né? É esse, levar adiante a raça humana. Né? Então, aí você vem me dizer, mas o cara é pedófilo, ele é doente. Então seja doente lá no seu canto e respeite a criança da mesma forma como que não é doente. Se você quer considerar doença ou não, para mim tanto faz como tanto fez. O fato é, cometer o crime tem que ser julgado e punido. Entendi. Muito esclarecedor isso, né? E é interessante, Cazé, porque eu acho que a gente tem que vigiar isso tudo, porque às vezes eles vão tentando mudar nosso pensamento e normalizar algumas coisas. A gente até conversava antes do programa e eu queria que você contasse para as pessoas estarem atentas ao que vai acontecendo às vezes na política, ao que vai acontecendo às vezes no mundo, para não deixar que chegue até perto de nós. Que existem associações no mundo todo, inclusive talvez até no Brasil não tão divulgadas, que defendem a relação entre o adulto e a criança. É isso mesmo? Existem associações de ativismo pedófilo. A maior do mundo chama NAMBLA, é sediada nos Estados Unidos, e ela quer estabelecer assim, uma autorização para sexo com crianças. Mas existem outras associações no mesmo sentido na Holanda, na França, foi expulsa inclusive da França, né? No Canadá e no Brasil clandestina. Porque aqui isso é crime, você estimular sexo com criança, porque você está estimulando um crime. Sexo com criança é estupro. Em outros países isso não é crime mais. Não, em todos os países isso é crime. Não, estimular não. Não, a apologia nem sempre é. Mas o crime mesmo nos países onde é permitido se falar a respeito disso, se pregar essa ideologia, em nenhum país se conseguiu autorização para o que esses ativistas pedófilos querem, que é sexo com crianças. Tem um cujo lema é assim, sex before 8 or else it's too late. Ou seja, sexo até os 8 anos de idade, depois já é tarde demais. Depois já é tarde. Isso para essas pessoas que são os ativistas pedófilos. Agora, eles são loucos? Não, eles têm lá sua sede, suas publicações. Não rasgam dinheiro, não jogam pedra em avião, não comem dejetos. Eles querem satisfazer um desejo que é ilegal. Ou seja, não querem se conter diante de um desejo. Né? Exatamente. Cajé, e para a gente já ir caminhando para os nossos últimos minutos, eu queria que você desse uma orientação para as pessoas de como proceder na suspeita, que às vezes eu não tenho ainda a certeza, mas eu tenho, por exemplo, uma suspeita de que na minha família está acontecendo, ou de que no meu vizinho está acontecendo, porque eu vejo assim, as pessoas não precisam não adianta só ouvir falar disso. Eu preciso estar informado para que, se por acaso acontecer perto de mim, eu preciso fazer alguma coisa. Quais seriam os caminhos que a pessoa pode trilhar, por exemplo, para denunciar, para buscar ajuda, né, diante de algum problema desse? Eduardo, a maior violência que você pode cometer contra uma criança chama-se negligência. É maior do que todas, porque ela abre as portas para todas. Quando você não liga para
o seu filho ou para a criança que você tem que tomar conta. Você está abrindo as portas para a droga, para a violência sexual, os crimes de pedofilia, portanto, para o mau uso da internet, para a agressão física e tantos outros. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer, eu vou falar da denúncia, mas antes, a melhor coisa que a gente pode fazer é ter muita atenção. Cuidar dos seus filhos e dizer que está cuidando e mostrar que está cuidando. Ser ostensivo. Até para eles entenderem também. Para eles entenderem, para todo mundo saber. Porque criminoso pedófilo, eu não sei dizer como ele é. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho, pode ser novo, pode ter estudado ou não ter estudado, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser religioso ou pode não ter religião. Mas todos eles são covardes. Todos eles querem dominar uma situação. Eles se sentem superiores ali quando estão lidando com uma criança. Por eles serem covardes, quando você demonstra que você está atento, seja com uma camiseta, todos contra a pedofilia, ou proteja nossas crianças, ou qualquer outra, ou um adesivo, ou falando, principalmente agindo com atenção, você está dizendo para ele o seguinte: essas crianças aqui, nós estamos cuidando delas, aqui não. Se afasta. Então, essa é uma proteção muito importante. Agora, caso você perceba o acontecimento disso, e às vezes é difícil perceber, às vezes uma criança não fala sobre isso, ela tem medo, ela tem vergonha. Ela às vezes nem sabe o que está acontecendo. Mas se você tem a perspicácia para perceber isso, converse com a criança, vá, se você já percebeu o que aconteceu, pode ir direto na polícia, pode procurar o promotor de justiça, a minha promotoria ou qualquer outra. A pessoa pode procurar o conselho tutelar para falar a respeito disso. E quando você tem dúvida, converse com pessoa de sua confiança. Converse, chame um psicólogo para conversar com aquela criança, para entender o que está acontecendo com ela. Fique atento à vida dela. E é um trabalho, acho que mais importante que a gente pode fazer é ter atenção e cuidado com a criança. Inclusive tem um telefone do Disque Denúncia também, né? Se a pessoa às vezes achar que está acontecendo alguma coisa, não sei se funciona. Tem o Disque 100, que é para o Brasil inteiro. E é útil, mas eu recomendo, assim, quem quiser fazer a denúncia pelo 100, pode fazer. Pode fazer pelo 190 da Polícia Militar. Entendi. Mas eu acredito que a melhor maneira é você ir conversar com uma pessoa. Entendi. Seja o conselho tutelar, seja a polícia, seja o promotor. Entendi. Muito bom. Casé, muito obrigado. Né? Pena que o programa é pequeno, a gente tinha muito mais coisa para falar, mas se Deus quiser vamos ter outras oportunidades de você voltar. Mas obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presteza em sempre nos atender, não só nessa entrevista, mas em tudo que a gente vê aí. E parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, que a gente vê que realmente você se envolve na causa da criança e do adolescente. Quem dera, ou tenhamos aí a esperança de cada vez mais termos pessoas assim, que se envolvam mesmo na causa da criança e do adolescente, porque a gente sabe que muitas coisas ainda precisamos avançar no nosso Brasil. Então, muito obrigado, de verdade. Eu que te agradeço, muito honrado e lisonjeado, vindo de você. Essas palavras são, para mim, mais importantes, mas eu acho que é a nossa obrigação mesmo, de todos nós, como cidadãos, não só porque está na lei, mas eu acho que está no coração de toda pessoa de bem. Em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, criança. A gente tem que cuidar. É isso mesmo. E você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta domingo que vem com mais entrevistas, com mais informação para você. Não deixe também de acessar o nosso canal no YouTube. Lá você pode também ver esse programa e enviar para alguém. Talvez alguém que você gostaria que tivesse visto não viu. Entre lá. É só você procurar no YouTube Missão Maria de Nazaré. Depois ir lá na playlist Em Defesa da Família, que você vai encontrar não só o episódio de hoje, mas todos os outros programas no nosso canal. Tá bom? Muito obrigado. Que você fique aí com Deus, com a sua casa, com a sua família, cuidando deles. Porque a gente sabe que se defendemos a família, estamos defendendo a sociedade. Até domingo que vem.